A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Castelo de Paiva nasceu a 11 de setembro de 2004, ou seja, há 17 anos. Esta comissão é constituída por 16 elementos e tem como presidente Giselda Neves, que veio substituir Andréa Gomes. A CPCJ é uma instituição oficial não judiciária com autonomia funcional e visa promover os direitos da criança e dos jovens, bem como prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, educação e desenvolvimento integral. Há mais de 10 anos a trabalhar na Comissão, Giselda abriu-nos as portas da CPCJ para dar a conhecer o trabalho aqui realizado. O projeto Adélia é um dos projetos a nível nacional e na qual a maioria das comissões aderiram. A presidente da CPCJ fala na finalidade deste projeto. Com o projeto Adélia, pretende-se também ter a percepção dos jovens e das crianças. Portanto, eles vão dar vão-nos dar indicações se eles também acham que se faz muito a favor dos seus direitos, da sua proteção. De que forma é que isto vai ser feito? Através da elaboração de um plano local da promoção dos direitos das crianças e dos jovens. Para isso, nós temos que fazer o diagnóstico local, ou seja, o diagnóstico a nível, vou agora falar só do nosso caso, a nível de Castelo de Paiva, de como as várias entidades que têm alguma coisa a ver com os jovens e com as crianças. Que entidades são essas? São as chamadas entidades de primeira linha, as escolas, os grupos desportivos. Por exemplo, aqui, quando falo de escolas, não falo só dos agrupamentos, a Academia de Música, tudo aquilo onde os jovens e as crianças estão envolvidos. Por exemplo, outras instituições de formação, as IPSS, etc. E pretende-se, com isso, perceber se as diversas iniciativas são suficientes para promover os direitos das crianças e dos jovens. Primeiro, a própria Comissão fez o autodiagnóstico, portanto, tentou perceber se a própria Comissão está a trabalhar bem, se pode fazer melhor, portanto, o autodiagnóstico está terminado e já identificamos algumas linhas de intervenção e estamos na fase de fazer o diagnóstico local, ou seja, fez vários inquéritos, às crianças e aos jovens foram aplicados a nível do Conselho cerca de 450 inquéritos. Todas as crianças do pré-escolar foram ouvidas, portanto, significa que todas as educadoras de infância fizeram atividades para nós termos a percepção das crianças até aos 6 ou 5 anos de idade e depois trabalhou-se já a nível de inquéritos aplicados diretamente. Fizeram-se também inquéritos às famílias, nós estipulamos um teto de 100 inquéritos, conseguimos recolher dados de 80 famílias muito diversificadas, quer do ponto de vista socioeconómico, do ponto de vista cultural, portanto tentamos abranger a diversidade de famílias existentes, as famílias monoparentais, as famílias reconstituídas, para termos também essa ideia. Há também um grande trabalho a nível de recolha de dados, portanto, dados que vão caracterizar o Conselho em matéria infanto-juvenil. Portanto, não nos interessa muito porque estamos a fazer o diagnóstico para elaborarmos o plano em termos de promoção dos direitos das crianças e dos jovens, portanto, não nos interessa, por exemplo, os direitos da terceira idade ou de outros grupos, não é? Interessa-nos focar aqui esta faixa etária com a qual a Comissão trabalha. Temos um prazo
até maio fazer o diagnóstico local e depois de termos autodiagnóstico e diagnóstico local, vamos estipular as grandes áreas de intervenção. Fazer exatamente o plano para a promoção dos direitos das crianças e dos jovens. Portanto, ver a nível concelhio onde é que os vários atores de defesa dos direitos das crianças e dos jovens podem atuar. Quando nós falamos em atores, podemos falar na autarquia, nos agrupamentos de escolas, a própria comissão, as famílias, isto tendo em linha de conta o grande objetivo do projeto Adélia, que é a parentalidade positiva. Portanto, fazer com que as nossas crianças, sobretudo inseridas no seu meio natural de vida, que é a família, podemos melhorar os seus direitos, promover os seus direitos, defender as crianças de comportamentos menos próprios, que podem ser tomados até por elas, ou então porque a própria comunidade de Castelo de Paiva, pode não estar a zelar o melhor possível. Não quer dizer que seja de forma direta ou premeditada, mas se calhar podemos melhorar. E como funciona a CPCJ junto da comunidade? A CPCJ tem duas modalidades. A modalidade alargada, portanto, é constituída por 15 elementos, representantes ou de IPSS, representantes de serviços, representantes de entidades. Por exemplo, temos 4 representantes da Assembleia Municipal. Isto significa que a parte política também é interessante para a promoção dos direitos das crianças e dos jovens. E o papel da Comissão Alargada é exatamente estar atento e dar indicações à própria Comissão daquilo que se pode fazer em prol das crianças e dos jovens. E depois temos a Comissão Restrita. Atualmente a Comissão Restrita é constituída por 5 elementos e é parte da Comissão que trabalha no terreno. Trabalha com as famílias, trabalha com os jovens, trabalha com as crianças e faz a articulação com as diferentes entidades. Isto significa que quando surge uma sinalização à Comissão, é um membro, ou é a Comissão Restrita, que vai designar, vai atribuir a cada caso um gestor para aquela situação e, portanto, trabalha no terreno. Faz o diagnóstico da situação, leva depois já à própria reunião, porque isto é um órgão colegial, nós temos todos que deliberar, portanto, cada gestor informa do seu processo em reunião semanal e informa os colegas daquilo que está a pensar fazer naquele caso e depois delibera-se, não é? Às vezes o próprio gestor tem uma opinião e sai com uma opinião diferente desta reunião da Comissão Restrita, porque há sempre uma chega de um ou outro comissário que diz: e se fosse feito assim? E se melhorasse desta forma? E se se levasse à intervenção, por exemplo, desta entidade em vez dessa que foi proposta? E faz-se um plano de ação para aquela criança. Isto significa que a Comissão Restrita já não atua bem em termos de promoção, digamos, dos direitos, trabalha diretamente com as situações do dia-a-dia em que os direitos das crianças e dos jovens estão a ser postos em causa. No entender de Giselda Neves, grande parte dos casos que chegam à Comissão têm a ver com a violência doméstica. Cerca de 80% dos casos que entram aqui na Comissão têm a ver com violência doméstica. E isto significa que há aqui vários fatores que nós temos que ter muito cuidado. A violência doméstica normalmente é um processo que ocorre dentro de portas, não é? E eu creio que a maior parte dos casos nem chega ao conhecimento, não é? Outras vezes, porque os atores, que normalmente são os pais, às vezes os avós, às vezes entre irmãos até mais velhos,
e, portanto, por algum motivo chega ao conhecimento público. O que é isto do conhecimento público? Ou um vizinho ou um familiar que denuncia a situação, ou então pai ou mãe que se envolveram num processo de violência doméstica acabam por apresentar queixa na GNR. E, portanto, será a GNR a grande entidade sinalizadora destes casos. São os casos muito complicados de resolver. Porquê? Porque os pais não aceitam, claro, e até se percebe, mas não aceitam de bom grado que a Comissão intervenha num caso que eles acham muito pessoal. Por isso a minha pergunta, porque é que a comunidade, como é que vê a comunidade na intervenção da própria CPCJ e a própria Comissão? Pronto, eu acho que às vezes tem uma visão negativa da CPCJ, a comunidade. E porquê? Porque as CPCJs são vistas sempre, o seu trabalho, através de uma medida que é a 6ª medida que nós aplicamos. Nós aplicamos medidas que são gradativas, digamos assim, tem um grau leve de aplicação até ao grau mais elevado, e posso lhe dizer que a primeira medida é o apoio junto dos pais, portanto a criança fica na mesma, no seu seio familiar, junto dos pais, e a Comissão tenta trabalhar com a família os aspectos menos positivos que surgiu ali da avaliação diagnóstica. Até à 6ª medida, portanto, há outras de permeio, mas a 6ª medida é o acolhimento residencial. É aquilo que vulgarmente se diz que vão para uma instituição. As crianças vão para uma instituição. Ou seja, a Comissão retira as crianças e, ao serem retiradas, vão para uma instituição. E eu acho que este é o grande problema e a visão mais negativa que a comunidade tem relativamente à Comissão. Para já, porque é uma falsa, digamos assim, é uma falsa notícia. A Comissão nunca retira. Depois de trabalhar com as famílias, não retira. Propõe às famílias essa medida. E, portanto, tem que haver um acordo. As famílias têm que dizer que sim, que concordam com a medida proposta pela Comissão. Os jovens com mais de 12 anos também têm que dizer que sim, que concordam com a medida. As crianças já não dizem tanto. E isto significa que temos que estar todos de acordo para haver este acolhimento residencial, ou seja, para a criança sair do seio da família e ir para uma instituição. É residual. Isto significa que eu estou mais ou menos há 10 anos a trabalhar com a Comissão e que se tenha proposto 2, 3% dos casos para acolhimento residencial, eu acho que até é muito, ao longo dos anos. De qualquer das formas, é esta a medida pela qual a Comissão é mais conhecida. E muitas das vezes dizem, não digam nada, a Comissão não deve saber, porque senão retiram-nos as crianças. E isto realmente é uma capa, uma roupagem que nos cai em cima e que dificulta às vezes o papel da Comissão. E eu creio até que se fizer uma avaliação junto das famílias do trabalho da Comissão, eles olham para nós como sendo uma entidade que os ajuda, de facto, não é? Porque a Comissão tem possibilidades, não é? De arranjar psicólogos, de entrar em contacto com diversas entidades e arranjar apoios. Por exemplo, na Comissão está presente sempre a autarquia. Isto significa que os casos que chegam à Comissão e que necessitam de apoios que a autarquia pode fornecer, nós somos os primeiros a solicitar e, de uma forma geral, a autarquia concede e acede aos pedidos da Comissão. Portanto, eu continuo a achar que é um dos aspectos muito importantes é reverter a visão que a comunidade tem da própria Comissão. Um dos casos abordados por Giselda Neves tem a ver com a intervenção da CPCJ junto da comunidade. Mas, segundo ela, as pessoas estão preparadas para os problemas que lhe vão surgindo no dia-a-dia. Temos, nesta altura, cerca de 75 processos ativos e, portanto, isto significa que nós só estamos em março.
não é? Portanto, até ao fim do ano nós vamos trabalhar como o costume, com 100 e tal crianças e jovens, não é? É sempre o nosso volume processual, o que é muito, eu acho, pronto. O que significa também que nós, se calhar, temos que trabalhar melhor a montante dos problemas, portanto, ao nível da prevenção. Nós precisamos de trabalhar com as famílias mesmo. Por exemplo, eu acho incrível, em pleno século XXI, serem sinalizados casos de negligência grave, em que as mães não conseguem cuidar da alimentação correta, de uma higiene dos filhos, da higiene do lar, de uma boa limpeza da casa. Isto é incrível, eu acho. E, portanto, nós precisávamos realmente, e até tínhamos o nosso plano de atividades este ano era bastante interessante, nós íamos, e vamos, espero que ainda se faça alguma ação de trabalho diferente com a ajuda do CLDS 4G, não é? Desenvolvido pela Adrimag. Há ali realmente um conjunto de técnicas que podem ser de grande ajuda. E o que nós pretendíamos este ano era formar pequenos grupos dentro do seio familiar. Por exemplo, eu vou trabalhar um exemplo, isto das negligências, e quando a negligência tem a ver a nível de higiene, de banho das crianças, da muda de roupa diária, de alguns problemitas que a Comissão vai e escolas e educadores, não é? Muitas vezes são os educadores que nos sinalizam, esta criança vem 2 ou 3 vezes com a mesma roupa, não toma o banhinho diário, a higiene corporal não é melhor. Então o que é que nós pretendíamos fazer? Juntar este grupo de problemáticas, imagine, detectámos 3 ou 4 famílias e juntávamos 3 ou 4 mães que seriam trabalhadas presencialmente com a ajuda das técnicas neste tema. Portanto, elas viriam aqui à comissão ou um espaço próprio onde seriam trabalhadas com diversas dinâmicas esta problemática. Realmente nós tínhamos definido 4 grandes temas. O de março já não foi possível realizar, uma vez que a parte presencial ainda nos está um bocadinho vedada, mas vamos tentar, mal a situação pandémica do país não é melhor um bocadinho, poder trabalhar todas estas questões para ver se realmente se temos resultados melhores, se quando os problemas chegam aqui à Comissão já não são tão drásticos e, portanto, se vai atenuando, se vai realmente melhorando a prevenção para depois o tratamento dos casos já ser um bocadinho diferente. E quais são as principais problemáticas das famílias acompanhadas? Pronto, temos, vamos lá, três grandes. A violência doméstica. Isto não quer dizer que seja maus tratos sobre as crianças. Portanto, há violência entre o casal, as crianças assistem, às vezes por efeitos secundários, como às vezes já nos acontece, os pais envolvem-se em violência física e uma outra criança às vezes é atingida. Portanto, isto significa que há um descontrole já ali muito grande na situação familiar. E a criança eventualmente pode sofrer algum maltrato físico. Normalmente, quando acontece esta violência, são as sequelas psicológicas, emocionais que nós temos que trabalhar com as crianças. E daí realmente ser premente a ajuda e a parte de termos técnicos psicólogos que possam dar um grande apoio a estas famílias e, sobretudo, às crianças e jovens.
As crianças têm que ganhar um grau de confiança muito grande para depois poder contar, perceber o que é que aquilo, porque é que aquelas situações as estão a afetar. Elas têm perturbações de sono, perturbações graves de comportamento na escola. Às vezes chegam a agredir professores, normalmente professoras e auxiliares da ação educativa. As crianças mais pequeninas às vezes dizem à própria educadora: eu faço isto porque o meu pai também faz isto à minha mãe. Isto é realmente complicado. Pronto, a violência doméstica neste aspecto e com estas consequências para as crianças e jovens. Os jovens mais velhinhos refletem muitas das vezes estes padrões comportamentais, exercendo a violência no namoro. Portanto, isto significa também que tiveram como modelos um grande grau de violência em casa e, portanto, mais tarde no namoro vão refletir estes comportamentos. Temos depois as várias negligências graves. As negligências a nível educativo aqui são complicadas. E eu acho que isto vai ter tendência a melhorar. E porquê? Porque o grau de escolaridade da população de Castelo de Paiva também está a aumentar. E, portanto, os pais também começam a dar muita importância à escolaridade dos filhos, não é? Já não é tão frequente chegarem aqui à comissão e dizerem assim: eu também não estudei grande coisa e safo-me na vida. Pronto, não. Os pais começam a valorizar bastante a escola e significa também que às vezes percebem que quanto maior for o grau de instrução e de escolaridade dos filhos, melhor para eles, não é? Portanto, as negligências graves a nível educativo começam a atenuar-se. Há realmente algumas outras negligências, por exemplo, a nível alimentar. Às vezes os pais, ou por falta de tempo ou porque é mais fácil, acabam por fazer refeições completamente incorretas. Surgem-nos casos às vezes de obesidade nas crianças e tem a ver, isto é uma forma de negligência, quando se dá batata frita ou comida de plástico, não é? Os pais também têm que ser educados nesse sentido. Pronto. Temos ultimamente uma grande complicação no caso das famílias que se estão a desorganizar, que se estão a reconstituir por outro lado, e tem a ver com a regulação das responsabilidades parentais. Pronto. Isto tem sido um caso muito, muito complicado. O que é que isto significa? Que quando há separação dos pais, não é? Os pais tentam, ou quando não fazem, a própria comissão faz o pedido junto da senhora procuradora para regular as responsabilidades parentais. O facto do pai ou a mãe, cada um ir para o seu lado, não quer dizer que a criança fique ali desprotegida. Tem direito ao pai e tem direito à mãe. E, portanto, tem que estar regulada. A criança precisa de saber com quem é que passa os fins de semana, qual é o regime que a família vai ter para ela, se fica à guarda da mãe, se fica à guarda do pai. E falando agora nos casos sinalizados, nesta altura a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens tem cerca de 75 casos ativos. Também para as crianças é um bocadinho complicado. Acabam por ter dois tipos de regras. Porque eu em casa da mãe faço assim, em casa do pai faço de outra forma, não é? É realmente uma dificuldade que estamos a sentir. Conseguir conciliar a vida das crianças com o pai, com a vida do pai, com a vida da mãe, às vezes porque o pai ou a mãe reconstituiu a sua família e, portanto, há ali filhos que vêm de outro casamento ou de outros casamentos. É um mundo realmente em constante mudança, todos temos que aprender, todos temos que começar a ser mais flexíveis, isto só numa sociedade que considere que o bem maior são as crianças, são realmente os jovens, porque vão ser eles o futuro da nossa comunidade, não é? E, portanto, quando nós aceitarmos isto tudo de forma pacífica,
conseguimos realmente contribuir para o bem-estar, para a promoção dos direitos das crianças e dos jovens, para lhes dar uma infância, uma juventude feliz, com regras, mas feliz, em que eles sejam também conhecedores plenos dos seus direitos e dos seus deveres, não é? Porque também assistimos às vezes a situações complicadas em que os pais não tiveram grande coisa na sua infância e querem dar tudo aos filhos. E as crianças transformam-se às vezes em pequenos ditadores, não é? Eu quero, posso e mando, sou eu que determino as regras. Eles dizem-nos aqui, mas sou eu que eu quero assim. Ou eu destruí isto porque o pai não deu ou a mãe não deu e eu queria. Pronto. Isto também se reflete naquilo do projeto, no grande tema do projeto Adélia, não é? Da parentalidade positiva. Não é uma parentalidade permissiva em todos os sentidos. É positiva. É criar para o futuro crianças e jovens que se transformem em adultos responsáveis e que vão ser os nossos... Olha, o futuro de Portugal, não é? O futuro de Castelo Paiva. Portanto, nós queremos realmente pessoas bem formadas e só com os alicerces da juventude e da infância, os bons alicerces, é como uma casa, não é? Sem bons alicerces não há uma boa construção. E é isso que nós pretendemos. Pelas várias crianças e jovens que ao longo destes anos todos vão passando pela Comissão, Giselda fala em histórias que são autênticas lições de vida. Nós às segundas-feiras fazemos os atendimentos presenciais e quando as famílias às vezes saem, não é? Nós dizemos assim, ora bem, como é que uma criança que tem um ambiente destes em casa ainda consegue estudar, ainda consegue ser um aluno razoável ou um bom aluno, ainda consegue fazer às vezes tantos trabalhos de casa. Eu também sou professora, não é? E a Comissão permitiu-me ter uma visão diferente das vezes dos alunos que eu tive ao longo da vida e dizia, porque és um malandro, porque nunca fazes isto, nunca fazes aquilo. E nós agora, quando conhecemos as famílias, quando visitamos as suas casas, muitas das vezes achamos que realmente aquela criança e jovem se superou, fez muito para o ambiente familiar que o suporta, digamos assim. Há crianças e jovens que assistiram a ambientes de violência extrema e às vezes pensamos, emocionalmente, esta criança deve estar aqui toda desfeita, como é que ainda consegue dar estas risadas, como é que consegue brincar? Isto significa realmente que há ali uma grande capacidade, sei lá, de esquecer, de deitar para trás das costas, só que o grande problema é que mais tarde isso vem à superfície, não é? Bem sempre. E depois, nós às vezes temos processos reabertos e acompanhamos a criança ali na volta dos 5, 6, 7 aninhos e às vezes eles regressam à Comissão por outros motivos aos 13, 14 e é interessante, eles dizem, vocês já me conhecem e sabem o que eu sofri e isto deixa-nos realmente a pensar muito. Eles, de facto, às vezes já sofreram muito. Uns conseguem superar, outros não é? Qual era o papel e aquilo que nós pretendíamos? Que todos conseguissem superar, não é? Mas a vida não é assim, não é um mar de rosas, nem nada que se pareça, não é? Se conseguirmos minimizar, ajudar, já é muito bom. Também temos o contrário, não é? Temos crianças e jovens que têm tudo para dar certo. E às vezes, por qualquer motivo, ou a parte psicológica, a parte emocional, a parte comportamental, a parte de personalidade da própria criança, pronto, é um handicap e tinha tudo para ser feliz
e sobretudo a nível de jovens, e são eles próprios que entram em processos de autodestruição, não é? Isto é terrível, tem que se trabalhar de outra forma, tentar ajudar, e a saúde é importante e é um parceiro nosso, que nós pedimos muitas das vezes a colaboração, não é? Para tentar resolver algumas situações. São várias as pessoas, as instituições que fazem parte da CPCJ, mas quem é que faz parte desta comissão alargada? Na comissão alargada temos várias entidades representadas e, portanto, o trabalho da comissão é um trabalho em rede, não é? E, portanto, nós tentamos sempre deitar mão de todos os recursos que as diferentes entidades e instituições têm, não é? A GNR, a saúde, por exemplo, nós temos aqui uma médica que também faz parte da comissão restrita e que infelizmente há cerca de um ano, porque está, não é? Com outra missão muito mais importante e não tem vindo presencialmente, mas as comissões têm portas abertas em quase, digamos assim, tudo o que funciona para uma comunidade funcionar, não é? Isto significa que ligamos para os hospitais centrais, como eles também nos ligam a nós, não é? E, portanto, tentamos sempre resolver. Nós temos aqui casos de crianças e jovens acompanhadas que, volta e meia, vamos, por exemplo, reunir com equipas da pedopsiquiatria, da psicologia, da terapia de grupo, dos hospitais de referência que trabalham connosco, nomeadamente o Padre Américo de Penafiel. Isto significa que há sempre uma grande articulação, ou tentamos que haja uma grande articulação. Depois temos, claro, todas as instituições que fazem parte da rede social a nível do Conselho e que nos ajudam bastante, não é? Claro que não podemos esquecer os agrupamentos de escolas, não é? Agora, o nosso trabalho não é tão eficaz, digamos assim, por toda esta situação, mas é realmente com quem também trabalhamos muito, não é? Pedimos a colaboração dos professores, as direções estão sempre abertas, são eles às vezes a chamarem, nas outras vezes somos nós a contatar e temos este e aquele problema, pronto, e isso é importante, não é? Só assim é que as comissões funcionam, porque a autarquia é um parceiro essencial. E foi desta forma que ficamos a conhecer o funcionamento da CPCJ, uma comissão que já trabalha há mais de 17 anos no concelho de Castelo de Paiva.